a gente resolveu fazer essa aposta, né? Então, temos outro logo, temos outro nome, temos outro site. E com isso, o nosso Instituto Construindo Saúde também se encerra para começar uma nova fase. Então, o Sim. Instituto Construindo Saúde, ele deixa, né, de existir. Tem o último dia. Tem o seu último dia no ar. A gente pensou em retomar um pouco a história de como foi que a gente chegou até aqui, né? Porque às vezes parece que é uma coisa que veio do nada, né? Assim, e aí a gente está aqui e estamos falando, e estamos fazendo e não tem um contexto, né? Sim, é verdade. De repente as pessoas, né, que só acompanham a gente aqui devem pensar assim, nossa, surgiram duas psicólogas que decidiram falar aí para alguns outros psicólogos, para alguns outros colegas, sobre a experiência de profissão delas, né? Sobre a experiência na carreira. Mas, na verdade, a gente tem uma história que começou lá em 2018. Eu acho que quem leu o nosso e-book sabe um pouquinho mais, né? Sabe um pouco melhor. Mas eu sei também que a gente tem vários seguidores novos e que não sabem da nossa história, né? A gente começou em 2018 com o Instituto Construindo Saúde, que era o nosso grande projeto, né, Fê? O Instituto Construindo Sim. Saúde, ele vem mais com uma proposta de ensino e de formação, que eu acho que é a proposta de sempre, né? Que eu e a Fernanda, a gente acho traz, que que a gente nunca tem no abandonamos. coração, que nunca abandonamos. Mas ele tinha uma proposta de ensino, formação, capacitação de profissionais na área da saúde, mais especificamente na área de saúde mental. E foi, assim, muito bacana aquela época, porque a gente, de fato, desbravou o mundo, né? A gente foi, fez cursos com a cara e a coragem, promoveu cursos em São Paulo, promoveu cursos no interior, promoveu cursos no litoral, conhecemos muita gente, fizemos muitas trocas. Foi muito bacana, assim, eu acho que foi um grande início, né, Fê? Eu acho que Esse foi projeto. algo que deixou marcado do quanto que a gente gostava de ter algo para compartilhar e ensinar, né? O nosso grande público eram pessoas que estavam na graduação, seja, enfim, de psicologia, mas pessoas que se interessavam por saúde mental, então, né, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, enfim, e a gente foi percebendo o quanto que a gente gostava de ensinar, e de falar, e de trocar, e de compartilhar experiências, que acho que foi uma coisa que foi ficando, né? Que foi muito forte mesmo pra gente. Sim, com certeza. E assim, foi muito bacana porque a gente de fato conseguiu concretizar, né? Não era uma ideia que ficou só no papel. Embora o Instituto, assim, ele nasceu em janeiro, eu não me lembro a data exatamente, mas eu acho que em maio ou junho do mesmo ano a gente já estava fazendo o curso, então a gente foi desbravando mesmo e conseguimos conquistar bastante espaço, né? Com o Instituto Construindo Saúde, né? Inclusive ele ainda tem um Instagram, depois a gente fala sobre isso, mas ele estava até então sendo o nosso carro-chefe, né? E mesmo o Instituto Construindo Saúde, ele teve as suas mudanças, né? Lá em 2019, ainda a gente repensa a proposta. Eu acho que eu e a Fernanda, a gente tem essa coisa do timing ser bem corrido. Então, a gente pensa muito, a gente reformula muitas coisas, a gente pensa qual é a melhor forma de passar a informação, enfim, sempre muito focadas nessa questão do ensino. Então, em 2019, o Instituto ele passa por uma repaginada, assim, a gente muda inclusive o logo, amplia bastante a proposta, né? Que embora também focada no ensino, na formação, a gente tinha uma questão que era muito importante, que era com a qualidade, né, Fê? A gente sempre fala muito disso. O quanto a qualidade, tanto do ensino quanto da profissão mesmo, né, do ser profissional, ela é imprescindível para a gente. Então, a gente reconstrói a proposta e agrega algumas outras questões que, inclusive, tem essa agregação da clínica, né? A gente começa a falar bastante sobre a clínica e sobre atuar enquanto psicólogo clínico, né, Fê? Sim.
Sim, e aí chega 2020 no mundo do digital, né? Nossa. E aí o próprio Instituto dá uma cambalhota, muda de logo, muda de, né? A gente lança o primeiro curso online que o Instituto lançou, porque, né, não tinha outra forma, e foi, inclusive, muito gratificante para a gente migrar, né, para essa modalidade do online, do quanto que a gente conseguiu acessar pessoas que a gente nem sonhava em acessar, né? Pessoas que estavam em Pernambuco, pessoas que estavam no sul do país, pessoas que, né, acabaram descobrindo a gente, conseguindo acessar os cursos que a gente promovia justamente por ser online, né? Tá nessa era do digital. Sim, 2020 acho que sacudiu a vida de todo mundo, né? Porque foi o ano da pandemia. E então a gente tinha até então a proposta do curso que a gente acabou fazendo online, né? Que foi o curso de entrevista motivacional, era ser presencial, né? A gente ainda estava tateando, assim, Foi. pensando o que é que a gente vai fazer. E aí surge a pandemia. E aí a gente fala, não vamos desistir dessa proposta, precisamos repaginar, pensar como é que isso vai sair. E a gente foi para o online e eu acho que foi a grande virada, assim, para a gente, né? Por essa questão da ampliação mesmo do acesso. A gente no online, a gente fala com gente de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Então, foi um grande clique para a gente. Foi uma experiência muito rica ter feito esse curso online. A gente conseguiu repaginar de novo, ampliar de novo os nossos horizontes, que é um pouco do que a gente está falando aqui hoje. E aí é também Sim. o momento em que a gente fala, olha, agora a gente vai deixar os nossos trabalhos, né, os nossos trabalhos CLT, eu tinha, né, a pesquisa, enfim, era um outro contexto, mas é o momento que a gente fala assim, ó, agora a gente vai de fato investir no que a gente mais quer, que é viver da clínica e do nosso instituto. Então a gente Sim. faz essa aposta. Ensinar, né? Exatamente, continuar com essa ideia do ensino. E aí a gente falou assim, nossa, mas a clínica é o caminho, porque é onde a gente vai conseguir de fato ter mais controle sobre o nosso horário, sobre a nossa agenda, enfim, né? Como que eu quero manejar esse trabalho e com isso conseguir mais espaço ainda para manter essa questão do ensino, para manter o Instituto Construindo Saúde, com as propostas que a gente tinha de levar, né, o conhecimento, a formação para as pessoas. Então foi a grande virada, assim, né, 2020, com essa história do online e com o desenvolvimento do nosso método, né, Sim. que é o método independente, que a gente Sim. de fato consegue entender o caminho para construir a nossa clínica e com esse sangue, né, que corre nas veias de quero ensinar, a gente reverte isso então num método de ensino, né? E cria o Sim, eu psico acho que é. independente. Exato, eu acho que o psico independente ele nasce de uma experiência que a gente vai tendo muito pelas nossas experiências, e aí a gente começa a perceber do quanto que tem né, exatamente na hora de compartilhar, eu compartilhar minha primeira experiência com a Ellen, nós duas compartilhar com a Renata, e a gente ir conseguindo fazer essa roda girar, né, e conseguir falar, olha, tem outros jeitos de conseguir consolidar um consultório, e aí a gente vai percebendo que tem um método mesmo, né? Que tem um primeiro passo, tem um segundo passo, tem que ter uma lógica, você tem diferentes possibilidades de estratégia. Ah, não, eu quero focar em orientação vocacional, é muito diferente a estratégia de, eu quero focar em atendimento de casal, enfim, e tem uma série de variáveis que a gente vai percebendo que são importantes. E aí é isso, quando nasce o psico independente, ele vem dessa sistematização, né? De informações, desses passos que a gente percebeu do quanto que faltava isso, que parecia que só tinha a opção de você esperar as indicações, caso você, né, quisesse viver de consultório, construir uma clínica. Então, ou você espera as indicações, ou então você investe nas redes sociais.
como se essas duas fossem as únicas opções, né, que um profissional tem. Então a gente vai sistematizando e começa a compartilhar por meio do psicoindependente, né? Sim, e assim, o psicoindependente, ele foi uma grata surpresa, né? Porque se a gente retomar, a gente começou o psicoindependente em novembro de 2020. Faz 2 meses? Três? 3? A Esse conta mês? não tá boa aqui. Mas enfim, faz pouco tempo. E aí a gente assim, tomou um susto bom, que é de perceber que as pessoas elas iam ter um grande benefício nesse ensino do que a gente estava falando, que muita gente veio atrás e quis conversar e quis falar, olha, tanto pessoas que já conheciam um pouquinho do que a gente traz no nosso método, quanto pessoas que não tinham a menor ideia de que era possível de fato construir um consultório e fazer isso sozinho, e manter o consultório sozinho, e gerenciar o consultório sozinho, enfim, que achava que era muito difícil. Então, a gente tem a grata surpresa do alcance que o Psico Independente teve, né? O número de pessoas que vieram falar com a gente é grande. E não só pessoas da psicologia. E aí foi o que mais foi surpreendente pra gente. Porque até então a Sim. gente tinha na nossa mente a ideia de, poxa, o nosso método ele serve muito para os profissionais que são como nós, né? Para os psicólogos, eles estão sofrendo disso. Até então a gente conhece muito bem as dores de ser psicólogo, né? A gente conhece os desafios de Sim. ser psicólogo, de manter uma clínica, de criar uma clínica, de sair do zero. Então, para a gente era muito Sim. claro para quem é que a gente tinha que falar, né? São para os nossos pares, para os psicólogos. E aí a As pessoas que gente. já nascem sabendo, né? Só que não. Só que não, porque aí a gente percebe que outras profissões começam a procurar a gente percebe que outros colegas de profissões próximas, né, assim, nutricionista, fisioterapeuta, começam a falar, olha, Acupunturista. acupunturista foi surpreendente. E aí essas pessoas começam a falar assim, olha, o que vocês estão falando serve para mim também. Dá uma adaptada, né? Me ajuda, eu preciso de ajuda, não tem ninguém na minha área que fale disso. E aí Sim. a gente então começa a ampliar os horizontes e falar, nossa, eu acho que a gente pode ajudar, impactar muito mais vidas, a gente pode ajudar a transformar a carreira de muito mais pessoas do que a gente estava imaginando ou do que a gente estava planejando até então, né, Fê? Sim, e eu acho que tem isso, assim, o quanto que, conforme a gente vai amadurecendo, né, porque foi um processo de, primeiro, viver, né, nesses últimos 3 anos, todas as experiências que a gente teve com o nosso consultório, com a nossa clínica, e aí, em 2020, a gente começa a sistematizar, e a gente demorou alguns meses para conseguir sistematizar isso, e aí a gente, de fato, se dá conta, né, e fica muito consciente, muito claro do quanto que o que a gente sistematizou e o método que a gente sistematizou é sobre como que você consegue ser mais autônomo no seu consultório, sem precisar ficar dependendo das indicações ou ficar dependendo, né, de ter uma rede social muito movimentada para isso gerar o seu fluxo de pacientes. E aí a gente vai percebendo do quanto que isso não se restringe à psicologia, né? Do quanto que a gente foi capaz de conseguir fazer um impacto na vida, né, de nutricionistas, do quanto que a gente conseguiu agregar o que a gente estava compartilhando, né? Porque o método em si, ele trata sobre como consolidar um consultório, né? Como que faz para o profissional que trabalha lá ter mais tempo e poder se dedicar às coisas que realmente ele gostaria de se dedicar, né? Seja as especializações, seja o tempo com a família, seja conseguir se organizar e conseguir ter um retorno financeiro. Então, isso é independente da psicologia, né? Se você é Uhum. nutricionista, vale a mesma regra, né? Acupunturista, educador físico, enfim, a mesma regra vale. Exatamente. E assim, foi muito bom isso, né? A gente de fato não esperava, né? Não tinha uma perspectiva clara. A gente imaginava assim, nossa, acho que dá para ampliar isso em algum momento. Mas a gente não esperava que a procura viesse, né? É uma demanda que veio até nós, não foi uma coisa que a gente necessariamente criou. Então, foi,
né? Foi totalmente assim, foi uma grata surpresa, eu diria. Né? Acho que várias demandas vieram e a gente meio que teve que responder, né? Na primeira vez que a gente fez o planejamento, a mentoria em grupo do Psico Independente era só para acontecer em 2021. E aí, de repente, a demanda foi tanta que a gente falou, não, acho que a gente vale a pena investir e fazer em 2020, porque as pessoas estão respondendo, né? E as pessoas estão interessadas, e a gente vai precisar conseguir aprofundar, porque não dá para conseguir falar de todos os pontos importantes por meio de 3 posts no Instagram, né? A gente precisa ter uma coisa sistematizada para conseguir passar o tanto de informação que a gente tem. Então a gente adianta a mentoria e aí a gente, não, porque um dia talvez a gente possa incluir outros profissionais, porque esse conteúdo pode ser importante, e aí de repente outros profissionais começam a procurar a gente, e aí acaba adiantando coisas que talvez a gente ainda estava na sementinha, e aí vem o mundo e fala, não, vem aqui que a gente está precisando de você. Exatamente, eu acho que isso vem acontecendo com o Psico Independente, assim, desde o momento que ele surgiu, porque a gente tinha, como a Fernanda falou, um planejamento, né? A mentoria em grupo, ela era um plano inclusive mais claro na nossa mente, né? De como ele ia ser, quando ia acontecer e tudo mais, a gente adianta. Mas o mais surpreendente é que antes da mentoria em grupo, a gente faz uma mentoria individual. Porque a demanda foi tão grande, tão forte, que a gente fala assim, nossa, tá bom, vamos apostar nisso, vamos fazer acontecer. E a mentoria individual não era uma perspectiva para 2020. Não era uma coisa que a gente esperava em 2020, né? E ela aconteceu, tanto que a gente nem a de grupo. Tanto que a gente não divulgou, né? Assim, nem falamos que isso existe. E mesmo assim ela aconteceu. E não só ela, como com uma grata surpresa, outras mentorias individuais começaram a acontecer. Eu acho que esse ano eu já perdi a conta de para quantas pessoas a gente já conversou, para quantas pessoas a gente já apresentou a proposta, quantas pessoas já vieram falar com a gente sobre isso. Muitas pessoas fecharam a mentoria com a gente, estão sendo mentorados por nós, e não só psicólogos. Então, acho que é bem isso, assim, essa questão da ampliação não é uma perspectiva que a gente está lançando agora e falando, então, estamos abertos para outros profissionais da saúde. Não, é uma coisa que está acontecendo mesmo, assim, a gente recebeu essas pessoas e encarou e abarcou e falou, não, vamos lá, vamos construir seu consultório também, porque, afinal de contas, o nosso método funciona para você também. Sim. Sim, o nosso método fala da consolidação do consultório, né? De um passo a passo de todas as coisas que envolvem, né? Não é só uma parte, né? Acho que é um pouco, inclusive, o que a Simone acabou de comentar, é um programa completo, né? Porque é isso que a gente foi percebendo de que não adianta você falar uma parte e falar, faz isso, cria um site. E larga a mão da pessoa e deixa a pessoa pensando sozinha, e normalmente o resultado é desastroso. Por onde? Como? Exato. E eu acho que é muito isso, né? E, assim, até bacana isso que a Simone falou agora. A Simone, nossa parceiraça, né? Assim, nossa Google Expert, que a gente ama de coração e que tem sido uma soma enorme para esse projeto, né? Para a mentoria. E é muito importante o que ela falou, porque ao longo do Psico Independente, a gente veio trazendo algumas instruções bastante claras para vocês. E na intenção de ensinar mesmo, de falar, olha, existe um caminho, existe um processo, né? Faça isso, faça um site, faça não sei o quê, não faça uma campanha com a rede social, faça com o site, né? A gente veio falando algumas coisas. Algumas orientações mínimas aí. Que a gente conseguia passar por rede social, né? Porque é bastante complicado isso, de você, enfim, vir com uma enxurrada de informações. E quem é mentorando, tanto mentorando da turma quanto mentorando individual, sabe e pode afirmar a quantidade de informações importantes que a gente passa, o quanto é importante processar tudo que a gente está falando, porque é puxado. Então, assim, tem todo um processo e para você, de fato, conseguir alcançar e ter esse sucesso, né, de construir o seu consultório. E eu acho que algumas pessoas tiveram essa dificuldade de entender que a gente está falando de um método,
né, de um método completo, que é muito o que a Simone falou. E por isso ele é um curso, por isso ele não é algo que a gente consiga falar aqui, né? Ou com posts, enfim, ou com vários Sim. vídeos. Tem uma série de processos que a gente precisa ensinar e que a gente tem ensinado, isso que é o mais legal, né, Fê? Que a gente já tem ensinado. Sim. E tem alcançado muita gente, né? E muita gente tem ficado satisfeita em aprender, né? Em perceber que tem um caminho para ser de fato autônomo, para ser de fato independente nesse processo. Sim, eu acho que esse é o grande ponto, assim, de não precisar ficar dependendo de, eu preciso de alguém que faça o site para mim, ou eu preciso de alguém que faça sei lá, a campanha no Google Ads para mim, ou meu Deus, como é que eu vou organizar o meu consultório, como é que eu faço isso? E eu acho que é isso, quando você tem uma metodologia, quando você tem as coisas muito mais claras, você consegue, inclusive, entender quais são as estratégias, né? Que você usa em um momento, que você usa em outro. E quantas vezes a gente não mudou de estratégia, fez um mix, fez várias invenções, porque é isso, né? A realidade, ela nunca vai vir exatamente como a gente idealiza, né? Sempre vai ser necessário entender o que está acontecendo, quem é o meu público, né? E é importante conseguir entender a lógica para conseguir navegar nisso. Sim, e aí, eu acho que isso lembra muito o que eu falei na aula passada, né? Na aula da mentoria em turma, né? Que assim, às vezes você não adianta. Eu dei um exemplo muito simples assim, que eu quero ser uma confeiteira, mas aí eu chego numa confeiteira e falo assim, me ensina a fazer um bolo, ela me passa uma única receita de bolo. Eu saio de lá confeiteira? Não saio. Porque assim, o máximo que eu vou sair de lá é sabendo fazer aquele bolo. Então, talvez nem outros bolos eu consiga fazer. Então, assim, precisa estudar, precisa entender a lógica, precisa saber o que fazer, porque a nossa ideia, o nosso objetivo central, e a gente fala isso para quem vem conversar com a gente sobre a mentoria individual, é que você seja autônomo, de fato, que você seja independente para fazer aquilo que é preciso. Porque não adianta eu vir aqui, eu e a Fernanda vem, a gente passa uma receitinha de bolo e você vai embora com essa receita. Você vai saber fazer só aquele bolo. Só que a sua vida não é só feita de um bolo só, né? A gente gosta de bolo de chocolate, de limão, de morango. Então, precisa saber às vezes o bolo serve e às vezes, sei lá, não tem limão na feira. E aí você faz o quê? E aí morreu na praia, né? Você fala, nossa, não funciona, olha só. Achei que funcionava e não funciona. Aí sai com aquela sensação de que, nossa, mas eu tava com uma expectativa que era de grandes respostas, de grandes resultados. Mas você precisa aprender a lógica. Você precisa aprender o método para poder ser estrategista, para poder falar assim, olha, mudou o cenário. O que eu vou fazer agora? Então, eu já sei o que fazer. Eu consigo lançar uma estratégia para alcançar meu objetivo. Sempre focado no seu objetivo, que é de construir o consultório, né? E a gente é isso, isso é individual, né? É individual de cada um, não tem como. Muito, porque mesmo dentro da psicologia, uma coisa que a gente sempre trouxe aqui é do quanto a nossa profissão, embora seja uma só, ela se difere. Né? Cada um atua numa área, cada um atua com um grupo, cada um atende, né, faz um tipo de atendimento. E não só da perspectiva teórica, mas de alcance mesmo, de nicho, de olha, eu atendo crianças, eu atendo adultos. Qual é a melhor estratégia? E eu acho que 2020 trouxe, assim, deu um chacoalhão que mostra que, assim, gente, se não se mexer, a coisa não anda. Porque tudo pode acontecer. Acho que depois de uma pandemia mundial, deu para entender que tudo, exatamente tudo pode acontecer. E se você não é um profissional preparado para lidar com esse chacoalhão que acontece no mundo, você vai ficar para trás. É isso que vai acontecer. Vai ser muito mais difícil, talvez você leve muito mais anos para conseguir alcançar seus objetivos. Então, eu acho que esse é o diferencial, sabe? Quando a pessoa vem fazer a mentoria, quando ela vem fazer... Tantos que vieram fazer em grupo, quantos que têm feito individual, têm percebido isso, o quanto amplia a visão para conseguir, de fato, lançar as melhores estratégias para o seu negócio. Porque é o seu negócio. Por mais que seja uma empresa de uma pessoa só. Eu sempre falo isso, é uma empresa de uma pessoa só, mas é uma empresa.
Então pense como empresário, né? E Nossa. vamos gerenciar da melhor forma. Não é, porque se a gente não se propor, né? A gente que tá ali todo dia, vivendo a empresa, não se propõe a entender e cuidar, vai pra uma bagunça, porque não tem outra pessoa para fazer, né? É isso, não tem. Eu, até um exemplo, assim, completamente diferente, mas, sei lá, todo ano a gente tem que fazer imposto de renda, né? Eu sou péssima com números, então eu sempre peço para uma outra pessoa fazer. Mas se eu chegar lá e falar assim, olha, é isso, faz para mim, e a pessoa fala, ah, então, mas cadê os documentos? Eu, ah, não sei onde está. Procura aí. A pessoa nunca vai fazer para mim. E mesmo que eu falar, não, eu te pago. Eu falo, não tem como eu acessar a sua conta. Não tem como eu saber o que é que você tem e o que é que você não tem. Não é possível. Se você não cuidar minimamente das suas finanças, você nem consegue contratar uma pessoa para te ajudar no serviço, sabe? Exatamente. Exatamente. Então é por isso que é importante, né? Entender as coisas. E eu lembro, enfim, acho que talvez tenha até um paralelo aqui do quanto que foi importante para mim alguém parar e me dizer assim, falou, são esses documentos que você precisa, é essa organização, isso você precisa ter separado, essas outras coisas você não precisa, como que você faz para organizar, como que você faz para facilitar a tua vida, inclusive para facilitar na hora de eu poder entregar, né? Os documentos do imposto de renda. Isso vale para a vida, né? Quando a gente consegue organizar as coisas, sistematizar e estruturar, a gente come muito menos grama. Sim, e como a gente falou sobre isso aqui, né? Da importância de você saber o que é que está acontecendo, saber como é que faz. Não adianta, assim, muitas pessoas vieram falar com a gente, né? Vocês indicam alguém que faz site? Indica alguém que faz site aí para mim. Indica alguém que eu possa. E aí nem pediu uma indicação, mas tem a Simone. Vou falar com a Simone para fazer a conta do Google Ads para mim. Mas, gente, vocês precisam entender que tem uma lógica, que tem um método por trás disso, que não adianta fazer uma parte só, né? Não adianta fazer uma coisa só. A gente criou um método que é um conjunto de procedimentos que você precisa entender para, de fato, fazer a coisa acontecer, né? Claro, aguçar esse jeito, esse olhar estratégico também, para entender quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Não, e acho que é isso, assim, o quanto que às vezes você até pode chegar num lugar parecido, né? Mas o quanto que vai ser mais difícil, e o quanto que vai ser mais frustrante, e o quanto que talvez você desista antes de conseguir colher bons frutos, né? O quanto que porque é isso, o que a nossa grande proposta de ensinar tudo isso, ensinar esse método, é servir como atalho, né? Porque é possível você ir desbravando, falar, não, eu vou aprender na raça, porque eu gosto de sofrer, né? Já teve um monte de gente que fez de um jeito mais fácil, mas eu vou fazer do jeito mais difícil. Tudo bem, né? Mas aí já vai avisado de que talvez você demore mais tempo e de que talvez você, inclusive, vá ter que gastar mais dinheiro, né? Para conseguir fazer isso, conseguir chegar no mesmo lugar. Tanto que essa é uma das coisas que a gente ouviu muito, né? Do quanto de outros colegas virarem e falarem, não, porque vocês falam dessa coisa de Google Ads, né? E de umas outras coisas, eu tentei fazer, mas não deu certo. Isso aí é uma furada. E é verdade, assim, se você vai fazer a esmo, né? Tentando ali na raça, a chance de dar errado é muito alta, né? Não tem como. A chance de tentar fazer engolir ali a força e você perder tempo e gastar dinheiro é muito real, sabe? Exatamente. Eu acho que a proposta, né, a proposta do psique independente, que tem as suas mudanças, que a gente vai falar sobre isso agora, mas a grande proposta era justamente te dar tempo. É ganho em tempo. Porque é isso, né? Sim. Não tem por que eu inventar a roda se alguém já inventou. Então, né, vamos aprender sobre a roda que já existe. E aí, quem sabe eu não invento outra coisa a partir disso. Mas vamos aprender aquilo que já está dado, né? E eu acho que é bem isso, assim. Dá para desbravar? Dá, claro que dá. E a gente não é contra isso, jamais, assim. E vocês compartilharam uma informação e agora vocês não estão querendo que a gente faça o que vocês falaram. Não é isso. Pelo contrário, a gente quer que faz mesmo. Só que a grande questão é que, às vezes, a expectativa tá de ter um resultado igual, parecido, enfim,
com o mesmo tempo que a gente está oferecendo. Porque a gente levou um tempo, a gente levou 3 anos. E aí, o que a gente está vendendo é tempo, falando, olha, estamos oferecendo tempo para você. Não leve 3 anos, 5, 10 para conseguir o que a gente conseguiu. Leve menos, leve meses. E aí, enfim, é uma escolha, né? É um tanto quanto de uma escolha, mas eu acho que é importante saber que existe um caminho, que a gente não está entregando uma receita de bolo. Porque senão você faria só um bolo e não é nosso interesse. A gente quer que você seja confeiteiro. Tá bom? Se quiser mudar e falar assim, ah, não, agora o meu lance é nutrição comportamental, ah, não, agora eu vou querer nutrição infantil, e aí eu mudei de novo, e eu fiz outra formação, né? E tudo bem. Não, nada se perdeu, só se soma. Exatamente. Tá tudo bem. E assim, com isso, com essa convocação que a gente recebe, essa demanda, né, que não são só de profissionais da área da psicologia, quanto outros profissionais de outras áreas, né, que inclusive a gente já tem na mentoria pessoas de outras áreas, a gente entende então que a gente parte para um outro momento, que é um momento de ampliação do psicoindependente. Então ele deixa de ser psicoindependente, ele passa a ser consultório independente. Para a gente abarcar as pessoas das outras áreas, para que outros profissionais de saúde também se sintam acolhidos aqui, outros profissionais que têm, enfim, outras perspectivas, outros objetivos, mas que entendem que vão se beneficiar desse método, que vão se beneficiar do método independente. Então a gente mudamos e somos agora algo mais ampliado, com novos horizontes, né? E abarcando toda essa galera. Sim, e acho que é isso, assim, acho que isso também justifica um pouco as nossas ausências nas lives, né? Era pra gente voltar na semana passada e do quanto que nesse período, nesse começo de 2020, a gente resolveu fazer essa aposta, né? Então, temos outro logo, temos outro nome, temos outro site, temos outra capa, né? Eu acho que é um pouco do stories que eu fiz hoje. O eixo continua o mesmo, a nossa base continua a mesma, a nossa proposta continua sendo promover a autonomia e a independência das pessoas que querem construir um consultório, mas deixou de ter sentido a gente ficar restrito às pessoas que são psicólogas, porque é isso, assim, a gente percebeu do quanto que a gente tem ajudado, né, e a gente tem conseguido somar com as mentorandas que já estão com a gente, que não são da área da psicologia, né, e do quanto que elas são, sim, muito bem-vindas, porque é isso, é de um consultório que a gente está falando, de um consultório clínico, em que a gente consiga ter autonomia, né? Sim, sim. E com isso, o nosso Instituto Construindo Saúde também se encerra para começar uma nova fase. Então, o Instituto Construindo Saúde, ele deixa, né, de existir. Tem o último dia. Tem o seu último dia no ar. E quando a gente terminar a live, aí a gente vai ter um outro site, né, que se chama www.consultorioindependente.com. E, enfim, o link vai estar na bio, vocês vão conseguir acessar e conhecer essa nova cara. Mas é isso, o eixo é o mesmo, o sentido também é o mesmo, mas a ideia é abarcar mais gente, é conseguir ajudar mais pessoas, é conseguir acolher as pessoas que já vieram atrás da gente. Que não é uma coisa que a gente foi atrás delas, mas elas vieram até nós, então a gente entendeu que era importante para elas também. E por que não, né? Então, acho que é esse o grande anúncio que a gente tinha para fazer para vocês. Mas também temos que falar sobre a nossa mentoria individual. Que agora, né, oficialmente está aberta, apesar das mentorias já estarem acontecendo, né, e de pessoas terem vindo conversar com a gente mesmo, a gente não tendo fazendo anúncios oficiais. Então agora é o anúncio oficial. Ficou até engraçado, né? Que assim, as pessoas vinham falar com a gente sobre querer fazer mentoria, e aí a gente explicava, né, Fê? Ah, então, a gente ainda não lançou, a gente vai lançar, mas a gente pode conversar. E aí ficou nesse processo. Não, amanhã a gente vai lançar, mas assim, tantas coisas
para fazer, tantas coisas aconteceram que a gente ficou nesse processo de vai lançar, e nessa a gente já tem um monte de mentorando individual. E aí, e aí a gente falou, nossa, a gente precisa contar, anunciar para as pessoas, porque a gente sabe, e algumas pessoas já vieram falar com a gente, que estavam aguardando a próxima turma da mentoria, que perdeu o tempo de inscrição, que quando ficou sabendo já tinha passado, enfim, e que estava esperando. Mas então a gente veio dizer que enquanto não vem outra turma, porque a gente não sabe quando vai vir, a gente não sabe como vai ser, existe a possibilidade da mentoria individual. E para fazer essa mentoria, basta falar com a gente via direct ou e-mail. E a gente vai conversar com você, vai te apresentar, vai marcar um dia para a gente fazer um papo, uma conversa, e você vai compreender tanto como funciona a mentoria, enfim, e conseguir se decidir se faz sentido para você nesse momento, como vai ser esse acompanhamento, enfim, tirar todas as dúvidas que você venha a ter a respeito disso. Sim, eu acho que isso é bastante importante, porque a mentoria ela envolve vários momentos, né? Tem os nossos pilares principais, mas tem várias coisas que estão inclusas e a proposta, né, da mentoria individual é a gente conseguir entender qual que é o momento que a pessoa está, para a gente conseguir bolar as estratégias que fazem sentido, né? Então, por isso que a gente marca essa conversa, para a gente poder conhecer, entender, ter esse primeiro contato, ver o que faz sentido. Né? Afinal, a gente nunca deixou de ser psico. E a gente gosta do acolhimento, a gente gosta do contato, de conhecer as pessoas, mesmo no contato virtual. E acho que esse é um ponto que é importante e que a mentoria individual ela permite. Né? É algo que é possível. Sim, então, permite esse acompanhamento mais de perto, né? E eu acho que ajuda nas individualidades mesmo. Porque a gente sabe, cada profissional tem o seu foco, cada profissional tem a sua dificuldade, cada profissional tem as suas dores, embora a gente tenha algumas dores bastante comuns, tem algumas bastante específicas também, então a gente gosta de estar perto, de conhecer, de entender qual é o seu momento, o que você está vivendo, se é uma transição de carreira radical, se é, na verdade, uma ampliação daquilo que você já faz, enfim. São diversas as possibilidades. A gente conversou com tanta gente e a gente viu tantas realidades diferentes, né? Completamente. Tantas ideias novas, assim, cada um tendo a sua ideia para como montar esse consultório, o que é a sua perspectiva, enfim, cada um com um perfil também. Então, acho que a mentoria individual, ela tem esse benefício, né? Assim, de você ser acompanhado de fato de perto, você ser visto na sua individualidade, você olhar, ver que o seu material, o seu trabalho, ele está sendo acompanhado, está sendo visto, as suas particularidades, enfim. E aí eu acho que a pessoa se sente melhor acompanhada, melhor acolhida, digamos assim. Né? E, enfim, para a gente tem sido uma experiência muito bacana, por isso a gente abriu finalmente para o público. Oficialmente. Real oficial. E é isso, a gente está disponível, então falem com a gente sempre responde, a gente sempre, enfim, mesmo que sejam algumas outras dúvidas, podem mandar direct que a gente está por aqui. Muito bem, muito bem. Eu acho que é um pouco isso que a gente tinha para compartilhar hoje, né? Sim. Para dizer um tchau, tanto para o Instituto Construindo Saúde, quanto para o Psico Independente, que acho que não tem como deixar de fazer parte da nossa história, mas às vezes a gente precisa dar um passo a mais e mudar, né? Para conseguir ampliar os horizontes e construir outros caminhos. Exatamente. E abarcar mais gente, né? Que eu acho que esse é o nosso objetivo. O objetivo Sim. do ensino sendo alcançado sempre. Então, é isso, pessoal. Acho que não temos mais nada a dizer. Temos? Que eu não esteja lembrando. Não, acho que agradecer. Muito obrigada para quem conseguiu acompanhar até aqui. De todo jeito, a gente vai fazer as publicações, porque talvez algumas pessoas não tenham conseguido participar da live. E, enfim, fiquem um pouco confusos do que é que está acontecendo.
Sim. Meu Deus, mudou o logo, mudou o nome, mudou o site. Quem é que eu tô acompanhando aqui? Não é mais aquelas pessoas? Exato. Não, somos nós, Exatamente. gente, somos nós. Só algumas coisas ampliaram. Eu acho que a gente Sim. não pode nem usar a palavra mudou, porque não mudou, só ampliou. E é isso mesmo, as coisas ampliaram e a gente tá aqui, a gente continua aqui. Semana que vem a gente volta com as nossas lives, né? Com os nossos bate-papo. Mandem perguntas pra gente, tirem suas dúvidas, a gente tá aqui para isso, a gente vai conversar bastante agora, né, nesse ano de 2021. Esperamos que seja um ano de muita luz, de muita mudança, de muito sucesso para todo mundo. A gente não teve muito tempo de vir aqui desejar um feliz ano novo, então estamos fazendo isso agora. E contem com a gente, esperamos fazer parte desse 2021 de vocês, esperamos contribuir muito para a carreira de vocês nesse ano. E a ideia é essa. Seguimos nessa ideia. Seguimos juntos. Pois bem. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.